Olá, meus irmãos, eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Aqui quem vos fala é a sua irmã em Cristo, irmã Lia. Eis-me aqui para darmos início a um devocional com esse tema grandioso que é os dons do Espírito Santo. Amados, essa semana vamos estar falando sobre esse tema que muitas das vezes a pessoa, ela sabe, ela conhece os frutos do Espírito, mas talvez ela não conhece os dons do Espírito. Como nós já fizemos aqui o devocional com os frutos do Espírito, amados, Deus me tocou para assim estar fazendo um devocional com os dons do Espírito Santo. Antes mesmo de entrarmos propriamente no assunto dos dons espirituais, amados, devemos chamar a atenção dos interessados em se colocar à disposição do Espírito Santo para fazer a sua obra. Embora os dons sejam da maior importância e grandeza, muito mais importante do que fazer a obra dele é posicionar-se diante do Deus vivo como um verdadeiro filho. Amados, não são poucos os que no afa de fazerem a obra de Deus, se esquece de que são e do que significam para o Deus vivo. Meus irmãos, o que fazemos em benefício do engrandecimento do reino de Deus não é mais importante do que o que somos para Deus. Isso é muito forte. Vou repetir para vocês. O que fazemos em benefício do engrandecimento do reino de Deus não é mais importante do que somos para Deus. Isso é a pura verdade. Porque, meus irmãos, um pai que ama o filho está mais preocupado com a sua formação moral e espiritual do que propriamente com dos seus feitos. Então, o ser é mais importante do que o fazer. Crer. Porque não adianta eu fazer a obra de Deus e não ser de Deus. Quantas pessoas têm feito a obra de Deus e estão longe de Deus? Então, o mais importante não é fazer, é ser, meus irmãos. É ser de Deus. Não adianta você querer fazer a obra se você não tiver Deus dentro de você, não ser dele. Porque eu não quero com isso diminuir a importância dos dons, não. Muito pelo contrário, para mim, os frutos do Espírito revelam o caráter de Deus. Vocês estão entendendo? Então, o caráter de Deus para o cristão, os frutos do Espírito revelam o caráter de Deus para o cristão. Enquanto os dons do mesmo Espírito revelam o resultado e o exercício do inteiro relacionamento com Deus. Em outras palavras, os frutos significa o ser. Os frutos do Espírito Santo significam o ser, enquanto os dons significa fazer. Não sei se você entendeu, mas eu vou estar explicando durante a semana. Então, mas qual é a razão de falarmos assim? Qual é a razão que eu possa ter para me estar falando dessa forma? Presta atenção. É que, na verdade, muitos cristãos leigos, ou seja, cristãos sem conhecimento, saem pelo mundo afora curando, libertando, fazendo muitos milagres, sem, no entanto, manterem um contato íntimo e profundo com o Pai Celestial. O mundo está cheio de pessoas assim, cristãs, amados. Ao contrário, amados, porque pensam que tem os dons, isso é muito forte, porque muitas das vezes a pessoa ela se preocupa muito com os dons. Deve se preocupar sim, mas só deve se preocupar mais com os frutos. Irmã Lia, por quê? É o que eu acabei de falar. Os frutos é o que você é. E os dons é o fazer.
Os frutos é o ser e o dom é o fazer. Ou seja, a pessoa ela se preocupa mais com dons. A pessoa ela quer porque quer falar em línguas. Ah, eu preciso falar em línguas, porque se eu não falar em línguas eu não sou de Deus. Ah, se eu não falar em línguas eu não tenho Espírito Santo. Cuidado com esse dom que vamos estar falando essa semana, o dom de línguas. Cuidado. Porque é aí que Satanás entra sapateando na vida das pessoas que acham que tem Deus falando em língua, quem está falando é a língua de Satanás, não é de Deus não, meu irmão. Você está entendendo como é? Irmã Lia, e o diabo fala em línguas? Lindo, maravilhoso. Lindo, perfeito e maravilhoso. Por que foi que Satanás foi expulso do céu? Ele queria imitar Deus em tudo. E até hoje é assim. Então Satanás fala em língua também, meu irmão. Se você não sabia, saiba. Então, ao contrário, porque pensam que ter os dons espirituais relaxa os frutos do Espírito. Porque a pessoa, ela quer porque quer falar em línguas, ela quer ter o dom de cura, ela quer ter o dom de revelação, ela quer ter o dom de falar em línguas, mas ela não se interessa em ter o mais importante, que é os frutos do Espírito, porque é o ser, meus irmãos. Você está entendendo? Você pegou a visão? Então, ela, ao contrário, porque pensa que tem os dons, ela relaxa nos frutos do Espírito e acaba dando vazão às paixões da carne e apagando o próprio Espírito Santo de Deus dentro dela. Porque não pense você que se você tiver os dons, tá ali, ó, tá abafando, ela tem todos os dons do Espírito Santo. E se você não tiver os frutos, esses dons não vêm de Deus, meu irmão. Desculpa te dizer. Primeiramente, você deve ter os frutos do Espírito em você, para depois você buscar os dons. Então, os dons do Espírito Santo refletem as diferentes modalidades da execução da obra de Deus. Todo cristão tem e deve, todo cristão, ele tem o dever de manifestar a glória de Deus nesse mundo, por meio desses instrumentos que o seu Espírito lhe proporciona, tanto com os frutos quanto com os dons. Aliás, quando os frutos estão sempre em destaque, os dons são uma consequência totalmente natural. Ou seja, você deve se preocupar, meu irmão, não é com o dom do Espírito Santo, e sim com os frutos dele. Porque quando você tem todos os frutos, que nós já sabemos quais são, né? Tá lá, que você pode conferir, que são os 9 dons do Espírito Santo. Quando você tem eles, automaticamente, os dons do Espírito, ele aparece automaticamente. Porque você deve ter os frutos do Espírito Santo dentro de você. Quando o Senhor Jesus enviou seus primeiros discípulos para fazer a sua obra, deu-lhe uma ordem. O que foi a ordem que Jesus deu? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graças recebeste e de graças dai. Está lá em Mateus 10:8. Então, essa ordem nunca poderia ser obedecida se o mesmo Senhor não tivesse dado condições para que seus discípulos obedecessem. Você está entendendo como é? Naturalmente. Naturalmente, Deus não poderia ser incoerente a ponto de nos mandar fazer algo que está acima das nossas possibilidades. É por isso, meus amados, é por isso mesmo que ele os capacitou, Jesus capacitou os discípulos com os dons do Espírito Santo, a fim de realizar a sua vontade, meus irmãos. Amados, após o Senhor Jesus ter comissionado os 12 apóstolos, fez também o mesmo com os 70 homens, dando-lhes a mesma autoridade e poder, com o objetivo de ajudar as multidões carentes e necessitadas a obterem pelo menos um milagre na vida. Amados irmãos, essa ordem do Senhor Jesus nunca foi revogada, pois ela precisa ser obedecida nos dias de hoje, tanto quanto foi nos dias dos apóstolos primitivos, porque o Senhor daquela época é o Senhor de hoje, será sempre o de amanhã. Ele é o mesmo de ontem e de hoje será eternamente. Por isso a sua palavra tem de funcionar hoje da mesma maneira dos dias de outrora. Crer em nome de Jesus. Amados, muitas pessoas sinceras
muitas pessoas sinceras, mas ignorantes do pleno conhecimento, né, de Deus, dizem que naquela época foi o próprio Jesus que fez os milagres e que os apóstolos também o fizeram porque foram especialmente comissionados para isso. Ou seja, que os milagres foram realizados porque Jesus estava presente em vida. A verdade, amados, é que se naquela oportunidade o Senhor estava com os apóstolos de uma forma física, hoje temos o mesmo Senhor, na mesma pessoa do Espírito Santo, não ao nosso lado, porém dentro de nós, que é mais glorioso. Naquela época, os apóstolos tinham Jesus ao lado deles, mas hoje nós temos Jesus dentro de cada um de nós. Olha que maravilha, meus irmãos. Então Deus, meus irmãos, nunca mais vai usar homens do passado para dar continuidade à sua obra, pois eles foram usados por Ele nas suas respectivas épocas. Hoje, Deus quer usar cada um que vive, crê e tem a plena certeza de fé na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, assim como eu, como você que está me ouvindo. Por isso, amados, existem os frutos e os dons do Espírito Santo, a fim de capacitar os cristãos de hoje para o trabalho que o Senhor designou para cada um de nós, meus amados. Porque, meus irmãos, outra coisa que devemos assinalar sobre esse assunto é que registramos como de maior importância da obra de Deus, presta atenção, neste mundo que vivemos, é o fato de que tanto os frutos como os dons são exclusivamente de propriedade do Espírito Santo. Acerca dos dons, o próprio Espírito de Deus, por meio de Paulo, nos dá informações dizendo, olha aqui, amados, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2 e 3, diz assim: Vós bem sabeis que ereis gentios, levados ao ídolos, mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anatema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Olha que glória. Olha o apóstolo Paulo testificando tudo que nós falamos. Então, e o que isso significa? O que essa passagem Paulo quer dizer? Presta atenção. Isso aqui significa que ninguém pode amaldiçoar o Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Também quer dizer que ninguém pode expressar o nome de Deus se não for inspirado pelo Espírito Santo. Em resumo, todo o bem provém do Espírito Santo por meio de nós e de todo o mal do diabo, daqueles que o praticam. Então, é claro que isso não significa que quando há uma prática do bem, a pessoa esteja automaticamente possuída pelo Espírito Santo. Bem como quando a pessoa pratica o mal, esteja possuída pelo demônio. Embora o diabo e seus demônios também usam do artifício de fazer caridade. O diabo ele usa também desse artifício de fazer caridade, com o intuito de ganhar a confiança dos seus fiéis, os fazendo acreditar que eles são o quê? De Deus. E como tem pessoas assim? Então, amados, é preciso que haja um discernimento espiritual a fim de saber com que finalidade ou troco, né, de que são realizados esses benefícios. O diabo pode muito bem instruir a pessoa a fazer caridade e muito sutilmente, devagarzinho, lá pelo meio do caminho, desviar a sua mente sorrateiramente. Ele desencaminha o destino de quem ele consegue enganar, chegando à possessão completa e, consequentemente, a cegueira total. Creio em nome de Jesus que eu estou dizendo para vocês. Ao atingir esse objetivo,
ele a impede de discernir entre o bem e o mal. Este é o caso, amados, de algumas seitas espirituais, né? Seja elas da linha que for, não importa o colorido ou a capa que tenha, porque está escrito: tende aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Então, para os cristãos, os dons, presta atenção, para os cristãos, os dons e os serviços são diversos, mas é o mesmo Espírito, ou seja, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Porque a manifestação, amados, do Espírito Santo, ela é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, como podemos verificar. Olha o que está escrito. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 11. Então, podemos concluir, olha só, o que podemos concluir com isso aqui? Podemos concluir que ninguém possui um fruto ou um dom especial, ninguém, porque todos eles pertencem ao Espírito Santo do Senhor. Porque tem pessoas que ela talvez tenha um dom da cura, ela tem um dom de profecia, ela tem um dom de revelação, e com aquilo ali ela se engrandece. Mas ela tem que saber e lembrar que aquilo não é dela. Ali é um dom que é de Deus, não é dela. Mas, porém, Deus emprestou para ela ser usada. E tem muitas pessoas que se glorificam achando que ela tem aquele dom. O dom é dela. Não, o dom não é seu, meu irmão. Se você fala em línguas, se você profetiza, o dom não é teu, o dom é de Deus. Está aqui. Mas se mais um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Então, o dom ele não é teu, é de Deus. O que acontece realmente é que se alguém manifesta um dom, o Espírito o usou para aquele determinado serviço. Foi o Espírito de Deus que usou. Entretanto, o dom pertence apenas ao Espírito do Senhor. E nunca a alguém, mesmo que esse seja o pastor ou o bispo da igreja, ou o papa, não importa quem seja. Se ele fez uma cura, se ele falou em línguas, se ele fez uma profecia, não importa qual o dom não é dele, o dom não é do pastor, o dom não é do bispo, o dom não é da bispa, não é da pastora, o dom é de Deus. É extremamente importante saber desses fatos, porque isso faz diluir qualquer aparência de orgulho ou vaidade pessoal. É o que tem muito por aí, é ou não é? Então, olha aqui, presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Então, quando o rei Saul, ungido rei sobre Israel, tornou-se profeta entre os demais profetas, achando-se propriedade dessa unção, sentiu-se no direito de quê? De substituir o profeta Samuel e oferecer holocaustos e ofertas pacíficas diante de Deus. Imediatamente foi o quê? Reprovado por Cristo. Porque, amados, os dons do Espírito Santo não é seu, você que tem. Lembre-se disso, é de Deus, eles pertencem a Deus. Não é você pastor, não é você pastora, não é você obreiro, não é você obreiro, não é você servo, não é você bispo, bispa. O dom não é seu. Não se sinta orgulhoso. Eu fiz cura. Ele não é nada teu, amado. Nada pertence a ti. Olha o que aconteceu com Saul. Então, Saul, ele achando que ele tinha um direito né? Depois da unção, achando-se proprietário dessa unção, sentiu-se no direito de substituir o profeta Samuel e oferecer holocausto e ofertas pacíficas diante de Deus. Imediatamente ele foi o quê? Reprovado. Assim, ele foi reprovado, amados, imediatamente por Cristo. Assim, muitos também se acham donos daquilo que pertence apenas a Deus. Amados, isso tudo é vaidade. Porque vaidosos, meus irmãos, vaidosos trilham por esse caminho que à primeira vista traz o sucesso,
mas na realidade é o caminho da perdição total. Tal qual o pecado que vem a nós sutilmente, mas sempre nos leva à desgraça. Amados, se preciso for, ouça uma vez mais esse devocional. Porque é muito importante tudo isso que eu falei aqui. Nós cristãos, lembre-se e se preocupe em ter, primeiramente, os frutos do Espírito, que é o ser, é o que você é, está dentro de você. Os dons é o fazer a obra. Porque o importante para Deus é você estar bem. O importante para Deus não é só você fazer a obra, não. Primeiramente, o que pesa para Deus é ter você, ser dele. E não estar fazendo a obra e não ser dele. Então, o mais importante é o ser do que o fazer. O que é o ser, irmã Lia? O ser, amados, são os frutos do Espírito. E o fazer são os dons do Espírito, que vamos estar falando essa semana. Amém? Que Deus abençoe a todos. E se assim lhe permitir, amados, amanhã eu estarei de volta com esse maravilhoso devocional com o tema Dons do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos e tenha um dia de paz.